Revolução Francesa. Não é por acaso que a Revolução Francesa tem a alcunha de mãe das revoluções e marcou o início da Idade Contemporânea. Atividades básicas que praticamos no cotidiano moderno não eram possíveis antes deste evento histórico. Devido a isto, é importante informarmos-nos mais em relação a este tópico e, com este mini documentário, vamos expor os sucedidos da Revolução. Introdução. A Revolução Francesa deu-se no século XVIII, mais precisamente 1789 a 1799, e como o nome indica, teve como palco França, um país com um impacto que teve na história do mundo dispensa apresentações. Este foi um período de agitação política e social estimulado por ideias iluministas que eram adotadas cada vez mais pelo povo francês. Com a adoção destas ideias e a crise que corria na altura, a monarquia absolutista que governava a nação entrou em colapso em apenas 3 anos. Pré-revolução. França passava por uma crise financeira e o rei Luís XV e a classe alta viviam no meio de grandes luxos, com festas onde havia um desperdício enorme de recursos que vinham de um povo trabalhador que passava fome. Enquanto em crise, França entrou na guerra com a Inglaterra e perdeu, levando à perda de várias colónias. Isto deu origem a um colapso económico. Após isto, o príncipe Luís XVI, que tinha casado com a princesa da Áustria-Hungria, Maria Antoinette, foi coroado rei. Ele tinha então de assumir grandes responsabilidades para tirar o povo de França da miséria. Para se vingar de Inglaterra, o rei Luís XVI financiou a Revolução Americana. Ele esperava um retorno dessa revolução, mas isso não aconteceu, o que deixou França numa situação económica ainda pior. Para compensar as balanças, o rei aumentou ainda mais os impostos sobre o povo, o terceiro estado, enquanto os primeiro e segundo estados, também chamados de clero e nobreza, tinham impostos muito baixos. O aumento da raiva do povo face às classes altas era por isso justificável. Para piorar, surgiu uma sucessão de catástrofes naturais que acabaram com grande parte das plantações que serviam de alimento, aumentando astronomicamente o preço do pão. Começaram então a haver manifestações. Estes atos marcaram o final do período pré-revolucionário e o início da Revolução. Resumindo, a nação enfrentava uma crise financeira, os preços eram elevados, havia uma sobrecarga de impostos sobre o terceiro estado. O povo adotou ideias iluministas que questionavam a chefia do rei, descontente com o comportamento da classe alta. As classes altas não se preocupavam com o povo e apenas queriam satisfazer as suas necessidades excêntricas. Revolução. Revolta aristocrática. Alexandre Calonne, ministro das Finanças, sugeria taxar mais as classes privilegiadas. Contudo, estas nunca aceitavam este tipo de medidas, o que levou a uma revolta aristocrática. Em 1788 havia muita insatisfação entre a população nas maiores cidades francesas, às quais o rei teve de ceder, e estabeleceu uma reunião dos Estados Gerais em 1789. Declarou Jacques Necker o novo ministro das Finanças e concedeu liberdade de imprensa. Esta última medida inundou a França de panfletos direcionados à reconstrução do Estado. Em 1789 houve uma série de desastres naturais, deixando o povo numa miséria ainda maior, que a reunião dos Estados Gerais deveria resolver. Nos Estados Gerais haviam 300 representantes do clero, 300 da nobreza e 600 do terceiro estado, mas as votações eram feitas por estado e não por cabeça. Isto fazia com que o terceiro estado nunca conseguisse estabelecer medidas, porque a nobreza e o clero estavam sempre contra eles. Com esta reunião não foi alcançado nada que trouxesse prosperidade ao povo de França, 98% da população. Esta falta de medidas criaram um descontentamento ainda maior. Com as ideias iluministas, o terceiro estado percebeu que compunha a maioria da população e decidiram então criar a Assembleia Nacional, que ficou definida pelo juramento do campo de ténis. Esta Assembleia tinha 2 advogados, Georges Danton e Maximilien Robespierre. Com isto foi também formado um partido político. Tensão e tomada da Bastilha. 1789. Medo, raiva e tensão começou a surgir porque o rei receava perder a sua posição e por isso colocou militares em Paris para impedir movimentos que ameaçassem a posição do rei. Este ato chateou ainda mais o terceiro estado, que também receava que o rei tentasse destruir as suas mais recentes conquistas. Devido às várias preocupações, o terceiro estado achou melhor munir-se com armas de fogo e, para terem pólvora para as mesmas, invadiram uma prisão que guardava pólvora. Este ato é conhecido como a Tomada da Bastilha.
Foi especialmente a partir daqui que a Revolução Francesa tomou um curso tão violento. Com todos estes acontecimentos foi abolido o regime feudal e introduzida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando liberdade, igualdade, o direito de resistir à opressão e a inviolabilidade de propriedade. Realeza em Paris. Apesar de tudo isto, o povo continuava a passar fome. Estes chegaram à conclusão que o rei não sabia disto por viver em Versalhes. Então, o terceiro Estado invadiu o Palácio Real com o intuito de matar a rainha e levar o rei para Paris. A rainha conseguiu escapar, mas o rei foi levado para Paris. O novo regime. O rei tentou fingir que apoiava as ideias revolucionárias para assegurar a sua posição, até que foi apanhado a tentar fugir para a Áustria. A partir daí chegou até a ser considerado traidor por alguns. Contudo, dentro das estratificações revolucionárias haviam os moderados que pretendiam manter o rei. Estes eram apoiados por Georges Danton, mas haviam também os radicais que apoiavam a morte do rei. Estes eram apoiados por Maximilien Robespierre. Foi então inventada a guilhotina com o objetivo de fazer uma morte rápida e igual para todos, independentemente da sua posição social. Por esta altura, o terceiro Estado começava também a revoltar-se contra os donos das terras que, após pouco tempo, já se encontravam maioritariamente fora de França. Todos estes movimentos começaram a assustar os países vizinhos, porque as ideias revolucionárias podiam espalhar-se pelos seus povos. A Assembleia Nacional, com medo que estes países atacassem França, decidiu atacá-los primeiro. Isto adicionou mais uma frente à revolução. Entretanto, o rei foi preso e a monarquia suspensa. Todos os que tinham relações com a monarquia foram igualmente presos ou expulsos do país. Eram principalmente membros do clero e da aristocracia. Os preços começaram a aumentar e começou a haver receio que houvessem movimentos anti-revolucionários. O acumular deste receio levou aos massacres de setembro, onde milhares de presos foram executados. Com a possível invasão de outros países e o risco deles fazerem com que o rei volte ao poder, os revolucionários só acreditavam que a revolução podia continuar se o rei fosse morto. E assim foi. Devido às guerras com terceiros, foi criada uma lei que obrigava os vários estados franceses a enviar um certo número de homens para o exército. Esta lei e o curso anticristiano que a revolução tomou criou algum descontentamento nas pessoas que não viviam perto de Paris e não eram tão afetadas pela revolução. Surgiram os primeiros grupos antirrevolucionários e estavam espalhados por toda a França. Inglaterra ajudou um destes grupos e ocupou uma pequena parte de França. A expulsão dos invasores foi possível graças a uma das personagens mais marcantes da história da Europa, Napoleão Bonaparte. Com tudo o que se passava, a Assembleia Nacional ficou apenas composta por radicais. Isto trouxe então o Reino do Terror. Reino do Terror. Por esta altura, Robespierre era o principal líder de França e o seu radicalismo levava qualquer crítico do seu sistema republicano para a guilhotina. Foi também neste período que a rainha foi executada. Apesar de tudo isto, a situação económica e a disponibilidade de alimentos estava a melhorar, bem como as guerras com os outros países. Devido a isto, Georges Danton sugeriu a Robespierre diminuir as punições. Esta tentativa trouxe-lhe a sua morte. Este período matou milhares de pessoas e só terminou com a execução de Robespierre em julho de 1794. Pós-Robespierre, França adotou políticas mais moderadas, mas não havia grande sucesso na melhoria do país e não é incorreto dizer que havia anarquia social. Neste ponto, muitas pessoas apoiavam a reeleição de um rei. Por outro lado, Napoleão assumiu o controle de tropas e as suas ordens era atacar a Itália. O objetivo era chegar a Viena em conjunto com outras unidades militares que atacavam mais a norte. Apenas Napoleão avançou no território e, sozinho, conseguiu fazer com que os austríacos assinassem um tratado de paz. Este feito fez com que ele ganhasse grande fama perante o povo. A popularidade de Napoleão e a impopularidade do governo levaram Bonaparte ao poder e este assumiu o controle de França. É com a ascensão de Napoleão ao poder que acaba a Revolução. Contudo, França era agora governada por um ditador. Napoleão tinha como visão conquistar o Império e toda esta revolução conduz às guerras napoleónicas. É por isso possível dizer que a França não alcançou logo a paz após a Revolução, mas conseguiu pelo menos abolir algumas das indiferenças e intolerâncias que se viviam no tempo do monarquismo absoluto. Resumindo, a Revolução deu à França a ascensão ao poder de Napoleão Bonaparte, estabelecimento de uma ditadura na França,
o estabelecimento da igualdade civil no país, mas não nas colónias francesas, e mudança social radical, a abolição do feudalismo na França, a abolição da monarquia e as mortes do rei Luís XVI e Maria Antonieta, guerras com vários outros países, incluindo Áustria, Prússia e Grã-Bretanha. Conclusão: é difícil dizer se a revolução foi positiva ou não para o povo, porque uma monarquia absoluta foi substituída por um ditador absoluto. Contudo, teve um impacto gigante no mundo moderno. Disclaimer: este é um tema muito extenso e não é possível dizer o que aconteceu na Revolução integralmente. Esperamos que neste pequeno trabalho seja despertado o interesse do leitor e o leve a pesquisar mais do tópico, pois é de veras interessante.